Eu imagino que pouca gente vai discordar quando eu digo que Stephen Curry está entre os 10 maiores jogadores que já tocaram numa bola de basquete. São 4 títulos de NBA, 2 prêmios de MVP, um MVP das finais, líder de uma dinastia histórica e o principal responsável por mudar a forma como o jogo é jogado. O currículo fala por si só. Mas se a gente voltar um pouco mais de 10 anos no tempo, a ideia de que ele chegaria nesse patamar parecia exagero. Ele era visto como um garoto talentoso, mas ainda uma promessa. Nada além disso. Em 2015, Curry e Warriors não eram tratados como favoritos absolutos. Eram jovens, dependentes do perímetro, baseados em arremessos de 3 pontos. E naquela época, existia uma crença quase unânime. Um time que vive de bola de fora não ganha campeonato. Pelo menos era isso que todo mundo dizia. Só que o chefe começou a desmontar defesas noite após noite, quebrando tornozelos e acertando arremessos tão improváveis que até o seu próprio técnico parecia não acreditar no que estava vendo. Ele conquistou seu primeiro MVP da temporada regular e embalou uma campanha de playoffs que abalou as estruturas da liga. Mesmo assim, aquela temporada acabou ficando em segundo plano. O caos histórico de 2016 e tudo que veio depois ofuscaram o que aconteceu em 2015. Só que foi ali que tudo começou. Foi naquele ano que nasceu oficialmente a Era Curry. O ponto de partida de uma transformação que redefiniu o basquete moderno. Quando o Golden State o selecionou na 7ª escolha do draft de 2009, havia consenso sobre uma coisa. Talento nunca foi o problema de Stephen Curry. A dúvida real era outra. Seu corpo aguentaria? Nos primeiros anos da liga, o brilho técnico vinha acompanhado de uma sombra constante. O tornozelo direito. Logo na segunda temporada, as lesões começaram a interromper sua sequência de jogos. Não eram simples incômodos, eram problemas recorrentes que afetavam ritmo, confiança e continuidade. Na off-season seguinte, ele passou por cirurgia para reconstruir ligamentos do tornozelo direito, numa tentativa definitiva de resolver a instabilidade. Não resolveu. No segundo jogo da temporada 2011-2012, ele torce novamente o mesmo tornozelo, justamente o que havia sido operado. Perde pouco tempo inicialmente, mas o padrão se repete. Poucos jogos depois de retornar, nova torção. Dessa vez mais séria, fica semanas fora. Quando finalmente consegue engatar uma sequência saudável, parece que o pior ficou para trás. 2 meses de estabilidade, até que surge outro problema. Uma distensão no tendão do pé direito. Mais uma parada. Liberado 10 dias depois, volta. Mas dura apenas 4 partidas antes de sofrer outra entorse leve no mesmo tornozelo. O resultado foi devastador. Ele ficou fora dos últimos 28 jogos da temporada. Um mês depois, o tornozelo direito passou por nova cirurgia. Naquele momento, o futuro de Curry era uma incógnita. Não se discutia mais apenas potencial ou evolução técnica. A questão era sobrevivência profissional. Para muitos analistas, ele estava deixando de ser a futura estrela para se tornar o armador talentoso e frágil. E mesmo assim, o Golden State decidiu apostar. Foi um movimento arriscado. Um contrato de confiança baseado mais na crença do que na evidência física. A franquia basicamente colocou fichas altas em um jogador cujo histórico médico fazia qualquer dirigente hesitar. O que ninguém imaginava é que essa aposta mudaria o rumo da NBA. Em 2013, pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu algo fundamental: continuidade. Saudável, confiante e com ritmo, liderou o Warriors de volta aos playoffs após 6 anos de ausência. E ali, sob os holofotes, ele deixou de ser promessa para virar problema real para qualquer defesa. Na primeira rodada, Golden State surpreendeu o Denver Nuggets, então o terceiro colocado do Oeste. Curry foi cirúrgico do perímetro, espaçando a quadra e punindo qualquer hesitação defensiva. A campanha terminou na semifinal de conferência contra o San Antonio Spurs, mas o impacto estava feito. Aquele armador magro e subestimado agora era assunto sério na liga. Em 2014, o time voltou à pós-temporada e protagonizou uma série intensa contra o Los Angeles Clippers. Foi uma batalha física, emocional e técnica decidida nos detalhes. O Warriors caiu ainda na primeira rodada, mas a mensagem já era clara. Aquela equipe jovem competia de igual para igual com candidatos ao título. Em apenas 2 aparições nos playoffs na década, Golden State já havia incomodado os gigantes. O terreno estava preparado, o salto definitivo estava próximo. 3 dias depois da eliminação no jogo 7, o Golden State tomou uma decisão que pegou a liga de surpresa. Demitiu Mark Jackson. E isso mesmo após ele ter conduzido a equipe a 2 participações consecutivas nos playoffs em 3 temporadas como técnico principal. Externamente parecia incoerente. O time estava evoluindo, competia contra candidatos ao título e demonstrava progresso claro. Mas internamente havia tensões, questões de relacionamento, filosofia de jogo e limitações ofensivas que a diretoria acreditava impedir um salto maior. Uma semana depois veio outra decisão ousada: a contratação de Steve Kerr. Ex-jogador campeão, analista respeitado, executivo experiente, mas sem qualquer experiência como treinador na NBA. E mais do que isso, ele não pretendia manter o sistema que já vinha funcionando.
Kerr queria reformular a identidade ofensiva da equipe. Mais movimentação de bola, mais corte sem bola, leitura dinâmica, espaçamento extremo. Steph inicialmente não era favorável à mudança. Ele já tinha construído química com Jackson, já havia vivido evolução sobre aquele sistema. Mas foi justamente essa ruptura que destravou tudo. O novo sistema ampliou o jogo de Curry, sem a bola. Potencializou sua movimentação constante e transformou sua gravidade ofensiva em arma estratégica. Ele deixou de ser apenas um armador criador para se tornar o epicentro de um sistema inteiro. A decisão que parecia controversa acabou sendo o catalisador. Ali começava a versão definitiva do brinquedinho assassino. Puts his foot on the pedal, behind the back, plays it in. Iguodala push ahead. Curry down the lane, and he rammed it home. The tempo, Curry's in 2 in a row. 3 for 3. He turns. Green is. Curry kicks it out. Barnes for 3, puts it in. Curry splits the defense behind the back, fires a 3. Oh, he puts it in. What a spectacular move. That could be the greatest move I've ever seen live. No, I'm being serious. O tempo mostrou que a visão de Steve Kerr encaixava como uma luva naquele elenco. E no centro desse sistema estava Stephen Curry. Kerr não apenas confiou nele, deu liberdade total. Era sinal verde permanente. Se houvesse meio segundo de espaço, o arremesso estava autorizado. E Curry respondeu da única forma que sabe, incendiando ginásios. Assistir ao Warriors naquela temporada virou evento obrigatório. Você não piscava quando Steph cruzava a quadra. Ele era entretenimento puro. Produziu médias de aproximadamente 24 pontos, quase 8 assistências e mais de 4 rebotes por jogo, com eficiência absurda para um jogador que arremessava tanto de longa distância. E não foi só volume, ele quebrou o recorde de bolas de 3 em uma única temporada na NBA, liderando o melhor time da liga. Poucos anos antes, discutia-se se seu corpo aguentaria a intensidade da liga. Agora, ele era o jogador mais valioso da NBA. O prêmio de MVP de 2015 confirmou oficialmente aquilo que já era visível em quadra. O potencial havia sido convertido em impacto real. Mas, curiosamente, nem isso foi suficiente para silenciar todos os críticos. Mesmo com a campanha dominante na temporada regular, o discurso da mídia seguia resistente. A narrativa era repetida à exaustão. Time que vive de arremesso não ganha título. E mais, como um armador relativamente baixo, dependente do chute, poderia ser o líder de uma franquia campeã. Stephen Curry chegou a ser comparado com Isaiah Thomas, que naquela temporada jogou pouco mais de 20 jogos, todos saindo do banco. E curiosamente, Isaiah Thomas tinha um dos casos mais incríveis da história da NBA, jogando pelo Boston Celtics. Falando em Boston Celtics, ultimamente vemos Jaylen Brown sofrendo com a calvície, tendo até que ligar pro LeBron James para ver se consegue alguma forma de contornar isso. Você sabia que 1 a cada 3 homens sofrem com problema de calvície antes dos 30 anos? Mas eu posso te ajudar com isso. Esse vídeo é patrocinado pela Manual, uma plataforma de saúde masculina que pode te ajudar com esse problema. Você não precisa mais ficar angustiado com a suspeita de calvície, nem simplesmente aceitar e deixar acontecer, quando você pode ter um acompanhamento com um médico credenciado durante todo o seu tratamento. O processo é simples, você responde algumas perguntas no site, explica a sua situação, um médico avalia seu caso e, se necessário, você recebe uma prescrição personalizada e conta com acompanhamento 100% online durante o tratamento, sem precisar sair de casa e sem se estressar. O tratamento é produzido por uma farmácia parceira, enviado em embalagem discreta e com frete grátis no primeiro pedido. E agora em março tá rolando a Semana do Calvo, mas calma que não é uma semana para comemorar a queda de cabelo, e sim um momento ideal para você começar o seu tratamento com condições especiais. Se liga só. Normalmente os benefícios ficam disponíveis apenas no dia do calvo, que é 14 de março, mas usando o meu cupom você garante 40% de desconto na sua primeira compra, frete grátis e uma bag exclusiva da Manual. Aqui na tela você pode ver alguns exemplos de pessoas que usaram a Manual. Então aproveita a Semana do Calvo, aponta o QR Code que tá aqui na tela, ou você pode ir no link fixado nos comentários e também no primeiro link da descrição para aproveitar os benefícios exclusivos desse mês de março, beleza? Porque diferente do universo da NBA, aqui com a Manual você não precisa fazer nenhuma jogada mirabolante para resolver o seu problema, só precisa tomar a decisão certa. Agora, vamos pro vídeo. O primeiro obstáculo, o New Orleans Pelicans, 8º colocado, liderado por Anthony Davis, o monocelha, um dos big men mais dominantes e versáteis da nova geração. No papel, parecia uma série desequilibrada, mas o jogo 1 mostrou que o espetáculo teria protagonista definido.
Another turnover. Here comes Curry. Curry to the basket. Foul. Shot's good and one. Uma atuação leve de 34 pontos, com direito a finalizações de mão esquerda como tempero especial do chefe. No jogo 2, com a vantagem construída, os Splash Brothers assumiram o controle. Juntos marcaram metade dos pontos da equipe e garantiram a vitória por 10 pontos. O mando de quadra seguia intacto. Já em New Orleans, tentando evitar um 0-3 na série, o Pelicans entrou embalado pela torcida e chegou a abrir 17 pontos de vantagem, restando 6 minutos para o fim do quarto período. Contra a maioria dos times, ali a história estaria encerrada, mas não contra o Golden State. O ataque veloz e agressivo, combinado com uma das defesas mais sólidas da liga, começou a sufocar New Orleans. Em apenas 5 minutos, o Warriors reduziu a diferença para 5 pontos, com menos de 30 segundos no relógio. E naquele momento, o MVP estava prestes a assumir o controle. Curry lets Holiday go by, and Steph Curry here for Golden State. Curry's got it. And Curry will let it go. The three comes up short. Offensive rebound. Curry again. Cara, me explica, como foi que isso aí não foi falta e cesta? Inacreditável. Steph acertou o arremesso mesmo cercado por 2 defensores por cima de Anthony Davis, com seus 2,08 metros e envergadura gigantesca, e ainda sofre o contato no lance. Mesmo assim, a bola cai empatando o jogo. Na prorrogação, ele conecta mais uma de longe, fecha a noite com 40 pontos, 5 rebotes e 9 assistências e coloca o Warriors em vantagem de 3-0 na série. Com a chance de varrer no jogo 4, Curry entrou em modo automático. Mostrou alcance praticamente limitado, controle de bola refinado e uma capacidade de finalização muitas vezes subestimada. Resultado, 38 pontos e fim de papo. Série encerrada. A primeira série foi protocolar. Curry e companhia fizeram exatamente o que se esperava de um time favorito. Mas agora, o nível sobe. Do outro lado, um Memphis Grizzlies experiente, liderado por Marc Gasol, Zach Randolph e Mike Conley. Um núcleo que já batia na porta das finais há anos. Chegou o verdadeiro confronto de estilos, técnica e espaçamento contra a força e imposição física. Quem prevalece, a finesse ou a intensidade bruta? No jogo 1, a juventude do Warriors brilhou e saiu na frente na série, mas a resposta veio rápido. No jogo 2 em casa, Curry teve uma atuação bem abaixo do padrão, converteu apenas 7 de 19 arremessos e acertou só 2 bolas de 3 do perímetro, em uma derrota por 7 pontos. No jogo 3, o roteiro se repetiu, 8 de 21 nos arremessos totais, 2 de 10 nas bolas de 3 e mais uma derrota. De repente, o Warriors estava atrás por 2-1. A pressão aumentou, a queda no aproveitamento parecia validar tudo o que foi dito durante a temporada regular. Times que dependem do chute não sobrevivem nos playoffs. Quando o jogo desacelera e os arremessos não caem, qual é o plano B? O cenário começava a ficar preocupante. Com a série em 2-1 para Memphis, o jogo 4 fora de casa era decisivo. Sem embalo, sem margem para erro. Era o momento da verdade. E sob pressão, o MVP não hesitou. Curry começou agressivo, anotando 21 pontos só no primeiro tempo e colocando o Warriors 17 pontos à frente. A vantagem foi administrada até o fim. Ele encerrou a partida com 33 pontos em altíssimo aproveitamento, além de 8 rebotes, 5 assistências e algumas roubadas de bola. Respondeu no momento exato. Série empatada. De volta a Oracle para o crucial jogo 5, o ritmo incendiário continuou. Logo no primeiro quarto, 4 bolas de 3 afundadas. A arena pulsava. É impressionante como uma série pode virar tão rápido. Com domínio claro, o Warriors abriu 3-2. Agora novamente em Memphis no jogo 6, era hora de fechar a conta e garantir a vaga. Steph is ready, terrific defensively. Curry, 3, again. They're rolling from 3. That's to Steph. Close out, too late. They combine to make 10 threes. Curry again. Curry again. Push here, you get a good shot. Green weaving, trying to get the shot up. No call that way. Curry flings it the other way. And he got it! What a turnaround! Curry the 3! Quem mais tem a coragem e a precisão de converter uma bola de 3 de quase 19 metros em um jogo de playoffs? É simplesmente absurdo. E os números confirmam. 32 pontos, 6 rebotes, 10 assistências e 8 bolas de 3 convertidas. O Warriors foi pressionado, enfrentou a adversidade de verdade e respondeu à altura. Próximo desafio, Houston Rockets. Em apenas sua terceira ida aos playoffs na era Curry, o Warriors alcançava as finais do Oeste pela primeira vez em 4 décadas. Do outro lado, o Houston Rockets, liderado por um James Harden sedento,
após terminar como vice na corrida pelo MVP, ao lado de um dos pivôs mais dominantes da liga, Dwight Howard. Mas no jogo 1, Houston não estava preparado para o que vinha pela frente. Com o placar empatado em 95 e 6 minutos no relógio, Curry atacou a cesta e finalizou com suavidade. Na posse seguinte, recebeu o passe de Shaun Livingston embaixo do aro para mais 2 pontos fáceis. Depois, em transição, puxou o arremesso mesmo sob forte contestação. Confiança total. Foram 34 pontos e 6 bolas de 3 naquela noite, colocando o Warriors em vantagem na série. O jogo 2 virou duelo particular entre candidatos a MVP. Harden incendiou com 39 pontos, mas não bastou. Curry respondeu com 33 e garantiu mais uma vitória, levando a equipe para Houston com controle da série. E lá no jogo 3 veio uma atuação devastadora. Steph explodiu para 40 pontos com aproveitamento altíssimo, mais de 60% nos arremessos e quase 80% do perímetro, em uma vitória por 35 pontos de diferença. O Rockets ainda reagiu no jogo 4, impulsionado por uma atuação monstruosa de 45 pontos de Harden. Mas de volta a Oakland, o Warriors fechou a série diante de sua torcida, assegurando vaga nas finais de NBA pela primeira vez em 40 anos. No maior palco da carreira até então, o camisa 30 não demonstrou qualquer nervosismo. Produziu médias de 31 pontos, 5 rebotes, 6 assistências e 2 roubadas de bola. Algo estava claro, esse time era diferente. Série após série, o Warriors contrariava expectativas. Não apenas pela forma como vencia, mas pelo simples fato de estar vencendo. Era difícil acreditar que um elenco tão jovem, comandado por um treinador novato e liderado por uma estrela que havia explodido há pouco tempo, estivesse a poucos passos do título. Mas o desafio final seria o maior possível. Do outro lado, o rei aguardava em seu trono. Era o confronto que todo fã queria ver. O MVP contra o melhor jogador do planeta, sob os holofotes das finais da NBA. E o jogo 1 entregou exatamente o que prometia. Cleveland liderava por 1 ponto, restando 3 minutos. Curry ficou isolado contra LeBron, atacou o aro, freou bruscamente e, com o jogo de pés refinado, criou espaço antes de converter o arremesso. Minutos depois, infiltrou novamente e finalizou para colocar o Warriors 2 pontos à frente com menos de 1 minuto no relógio. Ele estava simplesmente imparável. Ainda assim, nos instantes finais, Timofey Mozgov sofreu falta e converteu 2 lances livres, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, o Golden State foi superior e garantiu o jogo 1. E houve também um momento decisivo. Kyrie Irving fraturou a patela durante a prorrogação e ficou fora do restante da série. Um golpe duro para Cleveland. No jogo 2, o roteiro se inverteu. Dessa vez, era o Warriors que estava 2 pontos atrás nos segundos finais. A bola caiu nas mãos de Curry. Ele costurou a defesa entre LeBron e Tristan Thompson. Chegou ao aro e converteu a bandeja para forçar mais uma prorrogação. Mas diferentemente da primeira partida, Cleveland levou a melhor. LeBron teve uma atuação gigantesca, 39 pontos, 16 rebotes e 11 assistências, empatando a série em 1-1. Em casa, no jogo 3, LeBron voltou a dominar, anotando 40 pontos e colocando o Cleveland Cavaliers em vantagem por 2-1. Era a segunda vez nesses playoffs que o Warriors ficava atrás na série. Após 3 jogos, Curry ainda não havia apresentado sua melhor versão, e a mídia foi rápida em apontar Matthew Dellavedova como responsável. A narrativa ganhou força, a defesa intensa e incansável dele estaria incomodando o MVP. Alguns chegaram a chamá-lo de kryptonita de Curry. Dellavedova realmente competia em cada posse, mas marcar Steph é um desgaste constante. Tanto que, depois do jogo 3, ele precisou ser hospitalizado por desidratação e câimbras. No fim das contas, parecia que era Curry quem estava drenando a energia do adversário. Assim, no jogo 4, tentando evitar um 3-1 contra e jogando com motivação extra, o MVP assumiu o controle. Com vantagem mínima no fim do terceiro quarto, Curry deixou Tristan Thompson desequilibrado e acertou uma bola de 3 limpa, só rede. No último período, converteu um floater da cabeça do garrafão e, restando 8 minutos, puxou para trás em transição e matou mais uma do perímetro, abrindo 13 pontos. Mais uma vez, Curry e o Warriors mostraram capacidade de responder sob pressão. A série ficou empatada em 2-2, retornando para Oakland. A Oracle Arena vibrava com a possibilidade de ficar uma vitória do troféu Larry O'Brien, no que era, sem dúvida, o jogo mais importante da carreira de Stephen Curry até então. E até aquele momento, ainda faltava aquela atuação explosiva típica dele nas finais. Estava na hora de libertar o brinquedinho assassino. No quarto período, Curry explodiu para 17 pontos. Foi um verdadeiro bombardeio sobre Dellavedova no perímetro. Drible afiado, arremessos de 3 improváveis, alcance praticamente limitado. São tentativas que para qualquer outro jogador seriam questionáveis, mas ele não só assume esses chutes em momentos decisivos de uma final, como converte. Terminou a noite com 37 pontos e 7 bolas de 3. No maior palco possível, ele apareceu. Estava a uma vitória do título. Fechar as finais fora de casa nunca é simples, mas com Curry em ritmo máximo, a missão parecia menos assustadora. No jogo 6, ele já começou quente. 9 pontos e 3 assistências apenas no primeiro quarto. Cleveland resistia e foi para o intervalo atrás por apenas 2. No terceiro período, o Warriors começou a abrir vantagem. A profundidade do elenco apareceu. Klay Thompson, Draymond Green,
Andre Iguodala e Shaolin estão contribuindo em sequência. Curry era o motor principal, mas o coletivo sustentava o domínio. A vantagem chegou à casa dos 2 dígitos. Faltavam 12 minutos para alcançar o topo. É impressionante lembrar que 3 anos antes, Steph lutava para permanecer saudável, cercado por dúvidas sobre seu futuro na liga. Havia incerteza sobre se ele conseguiria cumprir o potencial que tantos enxergavam. E ali estava ele, concluindo a temporada dos sonhos, mais cedo do que qualquer um imaginava. O primeiro título, o início de uma sequência histórica, o começo de tudo. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. And how sweet it must be for those crazy loyal Bay Area fans. I'm just gonna sit here for a second. The hours in, the hard work, the practice, fight through injuries. For this, it looks so much better in person too. E não se esqueçam de acessar esse QR Code ou ir no link da descrição e nos comentários e acessar o site da Manual, aproveitando os 40% de desconto e a bag exclusiva. Passa lá, tamo junto.